Aleluia. Irmãos, o nosso tema, durante o mês de agosto é esse, é um clamor pelas nossas famílias. E Deus ouve realmente as nossas orações e o nosso clamor. E nesta noite, talvez a gente não consiga concluir hoje, não vai ser bem uma pregação, mas vai ser focado em um tema muito interessante, ok? Nós queremos usar aquele que é modelo para as nossas vidas, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus, amém? Nós vamos caminhar dentro da Bíblia. Os irmãos, quero que os irmãos me ajudem para a gente olhar, ver alguns versículos, algumas decisões que Jesus tomou durante o seu ministério, mas antes de tomar essas decisões, ele foi orar. Então eu acho isso muito interessante. Nós vamos começar lendo Lucas capítulo 3, que é sobre o batismo de Jesus, bem? Lucas, e ali nós sabemos que o ministério de Jesus começa exatamente ali. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Eu vou usar o Evangelho de Lucas. A maioria dos textos que nós vamos ler vai ser em Lucas, porque os irmãos já sabem, Lucas é aquele que apresenta para nós mais detalhes da vida de Jesus, amém? Além dele apresentar Jesus com um aspecto humano. Ele fala bastante da humanidade de Jesus, ok? Essa parte humana, como nós somos humanos, Então nós vamos usar então o Evangelho de Lucas. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Observe a diferença de Lucas para os outros evangelhos. Os outros evangelhos apenas narram falando que do batismo de Jesus. Aqui dá-nos a entender claramente que no dia que Jesus foi batizado, também foi um outro grupo batizado. João Batista batizou, como ele batizava muitas pessoas, E Lucas fala isso aqui. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos para, ó Deus, ouvir a tua palavra, para cultuar ao Senhor este culto de clamor da família. Nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui está, e pedimos que tu possa falar conosco nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, algumas particularidades do Evangelho de Lucas em relação aos demais evangelhos, os outros três evangelhos que também narram o ministério de Jesus: Mateus, Marcos e João. O Evangelho de Lucas é o mais diferente deles todos, ok? Lucas ele era gentílico, ele não era um judeu, ele era médico, e ele acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, como nós podemos ver. Tem até aquele filme de Paulo. Quem assistiu aquele filme de Paulo? O último que saiu, muita gente no cinema, eu fui ao cinema assistir. Eles até colocaram Lucas lá visitando Paulo na cadeia, e a Bíblia também fala sobre isso, ele visitando o apóstolo Paulo quando ele estava preso, ok? Então Lucas é o que mais enfatiza a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele é o que mais enfatiza, ele mostra bastante isso aí. Foi Lucas que narrou a concepção de Jesus, foi pelo Espírito Santo. É Lucas quem diz que após o batismo, o Espírito Santo capacitou Jesus para enfrentar o diabo. Lucas faz a narrativa muito interessante. Eu queria que você lesse para nós Atos 10, 38. E Lucas também escreveu o livro de Atos. Olha lá Atos 10, 38, para você ver o que diz lá. Porque Deus era com ele.
Amém. Então Lucas está narrando, na verdade quem está falando isso aí, quem é que visitou Cornélio? Pedro, né? Pedro vai até a casa de Cornélio, é isso? E ele está falando para Cornélio exatamente sobre isso. Okay? Mas quem faz a narração é Lucas, na casa de Cornélio, dizendo que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. Lucas que mais narrou o ministério de oração de Jesus. Lucas, nós já falamos, ele trata, Lucas, ele mostra Jesus assim, muito o aspecto humano dele, amém? E por isso que a gente quer falar sobre isso, né? Jesus humano e orando muito. Talvez alguém pode falar assim, Jesus orava porque ele era Deus. Não. Ele está orando porque ele sentia, como humano, ele sentia a necessidade de orar. Ele entendia que era importante orar. Amém? Que era importante ele orar. Então, irmãos, nós vemos em toda a Bíblia que tem várias passagens, né, que falam sobre oração na Bíblia, ok? Mas o Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus era homem de oração. Jesus era um homem que orava, ok? Ele era um homem que orava. Lucas escreveu para os gregos, Jesus era homem, e como homem perfeito, ele foi homem de oração, ok? E a gente, quando olha, por exemplo, para a igreja primitiva, que foi fundada pelos apóstolos, foi fundada por Jesus, mas ela teve realmente como os fundadores da igreja primitiva, aqueles que saíram pregando a palavra e levando a palavra as pessoas se convertendo, foi exatamente os apóstolos e as pessoas também, os discípulos, aqueles outros que converteram na época de Jesus, os que caminhavam com Jesus. A igreja primitiva foi formada por esses homens. E por que eles perseveravam tanto na oração? Porque eles aprenderam exatamente com Jesus que a oração é importante. Vocês lembram? Quando a gente vai lá para o livro de Atos, irmãos, qualquer dificuldade que os irmãos enfrentaram, ia para a oração. Pedro, quando vai ser solto da cadeia, o que a igreja está fazendo? Orando. Todas as ameaças que vinham sobre a igreja ia para a oração, o povo ia orar, ia buscar a resposta de Deus, né? Então isso é muito interessante. E às vezes, o que acontece conosco? A gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós falhamos muito nisso. Eu uso bem o plural, porque a falha é, de uma forma geral, inclusive pastoral, muitas vezes. Nós falhamos muito nisso. Às vezes a gente fica esperando que outras pessoas orem pela gente, mas a gente mesmo deveríamos orar mais, ok? E então, quando nós olhamos nós vemos que a igreja aprendeu exatamente a importância da oração. E a coisa mais interessante, irmãos, o que acontece? Eles entenderam que funcionava. Ora e as coisas acontecem. Ora e as coisas acontecem. Eu gosto muito de ler as placas de trás do caminhão. Eu gosto de ler. Eu estou andando e tem aquelas frases, né? As frases que vai atrás do caminhão, né? E tem uma que eu acho muito interessante, eu já vi atrás de alguns caminhões. São duas frases. Está escrito assim: está difícil? Ore mais, que melhora. Ore mais, que melhora. Já viu? Quem já viu essa frase atrás de caminhão? Está difícil? Ore que melhora, ore mais que melhore, né? Ora que melhora. Está difícil, ora que melhora. A oração resolve mesmo. A oração é aberta, né, Maurício? Maurício é um homem de oração, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na verdade, o que é o modelo para nós? Todos nós temos alguns personagens na Bíblia que a gente acha interessante, né? Modelo em alguns aspectos, não é verdade? Muitos gostam da vida de Moisés em alguns aspectos, Davi em alguns aspectos, né? Não é verdade? Tem alguns aspectos de Davi foi tremendo, né? Não podemos olhar Davi como pai, mas em outras coisas Davi foi um grande homem de Deus, um segundo coração de Deus, não é verdade? Como humano, falhou como pai, não é verdade? Mas quando a gente quer procurar qualquer modelo para nós, vamos para a vida de Jesus. E Jesus foi para nós modelo em muitas áreas, ok? Por exemplo, quando a gente pensa em humildade, tem alguém mais humilde que ele? Pega os versos dos apóstolos,
uma toalha para lavar, né? Não é verdade? E quando nós vamos para o modelo de servo, nós vimos até aqui a palavra do Maurício aqui na escola dominical, sobre o livro de Isaías, quando Isaías apresenta Jesus como servo, né? Como servo, ele é modelo para nós, ok? Modelos nas palavras, modelo em misericórdia, não é verdade? Modelo em obediência ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E às vezes, muitas vezes a nossa oração, não, eu quero é isso, não foi isso, não serve para mim, né? Eu quero que o Senhor me dê isso, mas Jesus foi modelo em obediência ao Pai. Jesus pagou impostos, Jesus foi bom filho, e Jesus foi modelo em oração, ok? Nós vamos ver, nós temos, irmãos, muito interessante. A grande ênfase de Lucas é mostrar o homem Jesus triunfando, cumprindo os propósitos dele, eu escrevi aqui, né, de Deus, na vida dele, por causa da oração. O texto que nós lemos, Lucas 3, 21, ele ora e o Espírito Santo desce sobre ele. Olha lá, irmãos, olha o texto lá, diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então, quando ele está sendo batizado, ele ora. E às vezes a gente faz até essa liturgia no batismo, né? Pede para a pessoa para orar, né? E Deus é realmente visível. E tem, o texto diz que ele ora e o Espírito Santo desce sobre ele. Não sei o que ele orou. Nenhum dos evangelhos narra a oração minuciosa de Jesus quando ele está sendo batizado. Mas com certeza, oração de entrega, né? Oração de agradecimento a Deus por ele estar iniciando ali o seu ministério, né? Pedindo, quem sabe, uma oração pedindo poder do Senhor, e o Espírito Santo vem sobre ele, ok? Vamos ver uma outra passagem, Lucas capítulo 5, verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha só, ele tinha os momentos dele de oração sozinho. Ele ia orar sozinho. O povo está procurando milagre. Se você for lá em Lucas capítulo 5, nós temos a peça maravilhosa, nós temos a cura do leproso, nós temos a cura do paralítico de Cafarnaum, ok? E se você olhar o contexto, olha só, a cura do leproso, está lá, né? A cura de um leproso. Verso 2: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Ordenou Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Então os pessoal iam a ele para curar as enfermidades. E aí Lucas, ele faz uma pausa e ele vai dizer: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava mais. Senhor, missão pesada, muita gente enferma, tem coxo, tem cego, tem paralítico, eu preciso do seu poder. Dependência de Deus, muito lindo isso. Então Jesus, ele vai para o deserto orar, enquanto as pessoas estavam procurando um milagre. Tem outra passagem interessante, que é Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Legal, né? Ele vai para o monte orar e vai passar a noite inteira no monte orar, orando, né? A noite inteira orando no monte, orando, buscando a Deus. Prossegue a leitura, irmão. Olha o que ele deu. Quando chega de manhã que ele desce, olha o que acontece. E quando já
escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro. Pode continuar. E André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, que foi o traidor. Graças a Deus, amém? Então, irmãos, ele sabia que uma grande decisão ele ia ter que tomar no outro dia cedo. Tinha que escolher os 12. Aí ele foi orar, buscar a direção de Deus para escolher os 12, para fazer a escolha. Porque essa escolha dos 12 aqui eram muitos seguidores que ele já tinha, era uma multidão lá, várias pessoas, né? Não sabemos quantos, e ele, entre eles, ele queria escolher, ele tinha que escolher os 12. Ok? Ele foi lá, e logo depois que ele desce, ele vai fazer a escolha. Isso é muito interessante, eu vejo como algo assim muito interessante. Ele ora antes de escolher os 12 apóstolos, antes de tomar uma decisão, antes. O texto está aí, ok? Lucas capítulo 9, versículo 18. Vamos ver? Uma outra passagem interessante. Pode ler, irmão. Os irmãos podem ler na hora que eu vou falando, ok? Pode ler. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Ok, então ele ora sozinho para os discípulos compreenderem quem ele é. Ele ora lá sozinho, né? Ele vai orar, estando ele à parte, ok? Achava-se presente os discípulos a quem perguntou. Ou seja, ele está orando, na verdade não está orando, ele está orando. Quando o texto fala que ele está orando sozinho, é que só ele está orando e os discípulos estão assistindo, estão ali. É uma oração dele, ele orando, ok? E depois que ele termina de orar, ele pergunta para os discípulos: quem diz as pessoas que eu sou? A gente, quando nós estamos numa reunião de oração, dependendo da oração que o irmão faz, ela causa impacto na gente? O que vocês acham? Causa ou não causa? Nós somos impactados pela oração do irmão, não somos? Nós estamos dentro da igreja, alguém levanta para fazer uma oração, nós somos impactados. Uma oração fervorosa, a presença de Deus, tudo isso, ok? Tudo isso. Então, depois que ele faz essa oração, com certeza houve uma manifestação de Deus ali tremenda na oração dele, né? Unção, poder de Deus. E aí ele pergunta: não foi aquela oração que às vezes tem umas orações também, né? Que não causa impacto, mas Deus que causa impacto. Então, causou impacto. Aí ele pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles começam a falar. Eles estão dizendo que um é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, que foi encarnado, né? Outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Ok. Aí depois ele termina e pergunta e fala o seguinte: mas vós, quem dizes que eu sou? E para vocês, quem que eu sou? Em outras palavras, contextualizando, depois que o que vocês viram aqui, quando eu estava orando, manifestação do poder de Deus, o que vocês sentiram, como é que foi, o que vocês dizem que eu sou? Então falou Pedro: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus, né? Então, irmãos, muito interessante. Ele ora junto com os discípulos, ele ora sozinho, mas os discípulos estão ali perto, para eles compreenderem realmente que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? Ele ora lá no Monte da Transfiguração para abraçar o projeto da cruz. Vamos ver em Lucas capítulo 11, versículo 1. Não, aqui é a oração sincera, não é essa não. Eu anotei, eu acho que eu anotei a oração, a referência errada. Ora no Monte da Transfiguração, preparando para abraçar o projeto da cruz. Não é Lucas 11, deve ser 21, mais no final.
certo, é isso mesmo. É no monte, né? De uma vez estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus... Não é essa a referência, depois nós vamos ver ela aqui, ok? Eu acho que esse Lucas 11:1 é que nós vemos Jesus orando e os discípulos pedindo, né, para que eles ensinassem ele a orar, ok? É isso sim, ok? De certa feita ele estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O que acontece? Os discípulos, João ensinava os discípulos dele a orar, ok? E os discípulos de Jesus, eles estavam no início da caminhada e eles estavam assim maravilhados com tudo que Jesus estava ensinando, com seus ensinos, com as boas novas do Evangelho, ok? Eles estavam muito entusiasmados com isso e eles estavam também sendo impactados pela maneira de Jesus orar. Então eles querem que Jesus ensine eles a orar, amém? Sobretudo que a oração que eles fizessem viesse a funcionar, eles fossem abençoados, eles queriam orar. Então Jesus os ensina dentro do conteúdo que nós vemos aqui na oração do Pai Nosso. Dentro da oração do Pai Nosso. Bem, Lucas 9:28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar, ok? Com o propósito de orar, exatamente para abraçar aí o projeto da cruz. E tem uma outra passagem, além dessa, eu acho que é Lucas 23, se eu não me engano, 23, 30, vamos ver aqui, Lucas 23. Não. É essa mesmo que a Helena passou aí, Lucas 9, versículo 28. Amém? Jesus ora para que ele não caísse em tentação. Né? Nós vemos isso, Jesus orando. Vou correr mais um pouquinho aqui, irmão. Jesus disse com seus discípulos a orarem para não cair em tentação. Né? Lucas capítulo 22, ali do 40 até o 45. Ele ora e engolia intensamente no jardim, Lucas 23:34. Jesus fez a oração e intercessão na cruz, 23:46, né? Só Lucas registra a última oração de Jesus. Só ele registra. Nenhum outro evangelista registra isso aí, ok? Muito interessante, irmãos. Lucas 3:21 e 22, como nós vimos. Ele ora, o céu se abre, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como um pombo. Jesus nos ensina que quando temos uma vida de oração, nós somos capacitados para realizar o projeto de Deus para as nossas vidas. A verdade é isso. Quando a gente tem uma vida de oração, vamos para a oração, Deus nos dá força. Irmãos, é muito interessante isso, porque nem sempre a oração vai nos livrar da luta. Nem sempre a oração vai trazer livramento da luta, do problema que a gente está passando. Mas com certeza ela vai trazer força para nós. Ela vai nos fortalecer. Ela vai trazer, quem sabe, um consolo, uma força para suportar a aflição, para passar por aquilo ali, por aquela dificuldade, ok? Então é isso, é muito interessante isso. Então a oração é a vida da igreja, porque Jesus não mostra, Jesus não viveu sem oração, ok? Ele orou, ele é o Senhor da igreja, e ele nos ensina isso. Ele teve uma vida intensa de oração, e nós, como igreja, nós precisamos orar. E quando a grande verdade, irmãos, é porque nós temos um conceito, às vezes, errado de oração. O conceito errado que nós temos é achar
que a oração, às vezes, eu tenho que dobrar o meu... Só é oração se eu dobrar o joelho e orar de joelho. 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos ou meia hora. Né? Mas não é só isso. Isso é oração e isso é importante. Mas a oração pode ser em pé, mas não pode ser sentado. A oração você pode estar dirigindo um carro orando. Você está ligado com Deus. A oração é estar ligado com Deus em todo o tempo. É você estar com um problema que está te afetando, mas você está ligado com ele. Isso também é oração. É claro que é bom dobrar o joelho e orar. É claro que é bom separar o instante, criar esse hábito de orar. Mas é muito importante o ligado. Não é só dobrar o joelho aqui e depois sair e acabou, não. É estar ligado com Deus, Senhor. Pensou lá, né? Abençoa. Isso é muito importante. Ok? Então, a oração, irmãos, ela é muito mais do que um instrumento para nós pedirmos algo para Deus. Ela é muito mais disso. Pastor, 22:41 fala que Jesus estava orando de joelho. Amém. Não, ele orou de joelho, ele orou em pé, ele orou. Né? Lucas quanto, Maurício? 22:41. Lê para nós aí. Lá no Getsemane. Ele, por sua vez, se afastou o cerco de um Isso, e de joelho orava mais. Orava mais. E na verdade isso aí se repete por 3 vezes, né? Ele sai, volta, vai orar de novo, vai orar de novo, né? Não é verdade? Interessante. Boa colocação sua. Ok? Então, queridos, a oração, na verdade, não é apenas um instrumento para nós de petição, para alcançar algo. A oração, na verdade, ela precisa ser para as nossas vidas como uma intimidade com o Pai. Já teve situações de eu ter que parar o carro, não ter condição de continuar dirigindo por causa da presença de Deus, que às vezes ele está numa situação difícil, orando, buscando Deus, e Deus ensina. E você tem que encostar o carro, né? Tem que encostar o carro. Principalmente as coisas às vezes que mexem muito com a gente, então a gente fica naquela ansiedade para que Deus resolva, né? E a gente vai orar e Deus visita, e muito interessante isso. Então a oração, ela eu diria assim, é uma intimidade com o Pai, né? Aquela coisa gostosa, é o prazer de estar realmente com o Pai, ok? E então isso é muito interessante. Nós precisamos realmente voltar, né? Exercitar isso aí, ok? Quando nós oramos, nós estamos desfrutando dessa intimidade com Deus. Jesus estava orando, o Pai, nós vemos assim o texto lá no batismo de Jesus, né? Jesus está orando e o Pai fala: esse é o meu filho amado em quem me compraz. A gente recebe pelo Espírito Santo, às vezes quando nós estamos orando, esse afago, né? Esse amor do Pai. A gente sente amado. Quem já sentiu isso? Você está orando e sentir como Jesus aqui, meu filho amado, ou seja, prazeroso, aquela intimidade de Deus com Deus, abraçado por Deus. Quem já sentiu isso em suas orações? É gostoso demais, gente. É muito gostoso. Amém? Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos eu estava comentando com a Helena ontem, né? Como que as coisas mudaram, né? Assim, em termos de igreja, nos nossos trabalhos, né? Aí, Marisa, eu lembrei lá daqueles encontros nossos da Ezefero, lá em Goiânia. Coisa, né? Os nossos encontros, muitos aqui participaram de encontros, né? Cianorte, né? Osasco, umas coisas tremendas. E outra coisa, salas de oração, né? Você ia para os encontros, aí tinha salas de oração. A sala de oração. E a sala de oração é o seguinte: aberta o tempo todo. E aí então tinha gente lá no culto, participando do culto, mas tinha gente que não saía da sala de oração. E se ia lá, aquele povo estava com a cara toda melada, né? De lágrimas, né? Pastor, eu nunca esqueço do encontro no Osasco. Eu até estava com minha mãe. Foi num estádio muito grande, estava lotado. O pastor Celcino, não sei se o senhor estava. Eu morava em São Paulo e estava O presente. senhor estava lá, né? Lembra o pastor Celcino? Quando ele foi pregar, ele não conseguiu falar em português, ele só transportava em E não terminou a mensagem, né?
O povo estava levantando e saindo. O povo estava levantando e indo embora, saindo, né? E os diáconos naquela época eram muito rígidos, né? Os diáconos da igreja vinham levantar para beber água, não pode levantar não, tem que esperar. Era desse jeito, né? E aí o povo rígido, aí ele pegou a palavra e falou assim: eu queria pedir os diáconos para não se incomodar com o povo. Eu vou dar 5 minutos para quem quiser sair, pode sair, mas não volta mais. Sai, mas não volta mais. Nós vamos começar a falar. As pessoas começaram a falar, ninguém sai. Aí saiu. Eu também saiu, foi embora. Muita gente, todo mundo saiu. E ele começou a falar e não terminou, né, irmãos? Ele não terminou de pregar, porque o fogo desse e o povo foi para o chão, joelhando, e gente rolando no chão. Entendeu? Ele parou, a pregação parou. Ele estava falando, o povo caiu. Gente, muita bênção, né? Saudosas mesmo. E a gente sabe que isso é fruto de oração. É fruto de uma vida de oração, é poder de Deus. Eu me lembro na Ezefero, o povo caía no chão assim, o povo rolava. Manifestação do Espírito de Deus rolava. Eu mesmo rolei lá no chão, na Ezefero lá. Você bate o peito, não cai no chão sem se arrumando. O poder de Deus muito grande, né? Tremendo, tremendo, né? Então, irmãos, nós vemos isso. Nós estamos falando do Deus falando, esse é meu filho amado, né? O céu se abre. Eu creio que o pastor Salcedo naquele encontro aconteceu isso, o céu se abriu. E às vezes, irmãos, em nossos cultos também tem acontecido isso. Olha, eu me seguro um pouco, mas principalmente no período do louvor, que nós estamos lá pregando, no período do louvor nós estamos aqui, né? Eu me seguro, mas tem hora que dá vontade de ir para o chão mesmo, porque é o poder de Deus, a gente não aguenta, né? A gente não aguenta, que realmente é algo assim tremendo, né? É algo assim tremendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, ok? Irmãos, o que nós vemos isso? Jesus, Lucas narra a humanidade de Jesus. Jesus fazia isso, ele tinha uma vida de oração, ok? O que ele está com isso mostrando para nós? Que nós precisamos orar, que a igreja precisa orar, ok? Que isso é importante, ok? Então nós vemos que é tremendo isso, ok? Jesus começa o seu ministério justamente lá, quando ele é batizado, e Deus capacita ele para a jornada, ok? A coisa mais interessante que a oração é o seguinte: a oração é o poder de Deus, né? E a gente vê a vitória, às vezes, justamente depois. É depois que nós vemos a vitória da oração, né? Eu já contei aqui, eu lembro uma experiência do Monte do Morro da Capava, quando o morro ainda não era urbanizado, né? E onde vai lá em cima. Passamos a noite, aquelas vigílias de noite inteira, né? Verdade, aquela serenata, que o povo ia fazer serenata e daqui a pouco o sujeito abria a janela lá chorando, né? Deus visitava nas serenatas, assim, coisa muito tremenda. Deus tem prazer quando nós estamos orando, irmãos. Eu quero dizer o seguinte: se a gente quer ver algo mudar na nossa vida, é a gente entrar realmente para a Bíblia de oração. Nós vamos ver realmente Deus abençoando as nossas vidas de uma forma tremenda, amém? Então Jesus nos ensina, irmãos, Ele nos ensina que quando nós temos uma vida de oração, Ele nos ensina, exatamente, logo na questão do batismo, Ele nos ensina que quando nós temos uma vida de oração, nós somos capacitados para realizar o projeto de Deus nas nossas vidas. Deus realmente nos fortalece, amém? E nós vemos que uma outra questão é que Jesus nos ensina também. Eu quero que vamos ler capítulo 5. Nós já lemos esse texto, mas eu quero ler mais uma vez. Nós vamos. Que horas tem aí, por favor? 8h35. Nós vamos só ler esse aqui, depois nós vamos, semana que vem, nós vamos concluir, amém? Lucas capítulo 5, verso 15 e 16.
sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntavam-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então ele porém, né, essa palavra porém, né, ela quer dizer o seguinte: está acontecendo algo, porém eu vou para lá. Então o que é? Jesus vê aquela multidão vindo para ele, gente, e aí ele sente a necessidade. Ele sente essa necessidade. Por isso que o escritor, por isso que ele fala assim: ele porém, vinha muita gente para ser curado. Ele porém, vai orar. Ele ora, não é verdade? Tanto que tem aquela passagem que ele olha, né, e vira assim, fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Então é muito interessante isso. Então Jesus nos ensina que nós precisamos realmente, como cristãos, irmãos, priorizar uma vida de oração. Essa questão de poder, na verdade, de poder, de uma vida de oração, de manifestação do poder de Deus quando nós oramos, isso é tremendo, isso acontece. Eu lembro que a igreja, quando a gente converteu, a gente tinha um culto ao ar livre. A gente tinha um culto ao ar livre. Mas antes do culto ao ar livre, a gente orava, né, amor? Dobrava o joelho lá na igreja, ali na Avenida Goiás, era na passadinha, dobrava o joelho lá. Gente, nós vamos pro culto ali, vamos orar, vamos dobrar o joelho e orar. E orava lá uns 15, 20 minutos, oração fervorosa, e ia para a praça, para pregar. E eu lembro que a gente tinha um girafão que usava 16 pilhas, aquelas pilhas grandonas. A gente chamava girafão porque era uma caixa grandona. Aí tinha um tripé assim, ó, e a gente enfiava a caixa no tripé, botava microfone, botava violão e umas 16 pilhas grandonas e ia na praça fazer um ar livre. Juntava gente lá na praça. Eu lembro que num desses cultos tinha um sujeito lá meio endemoniado lá, e ele estava dando trabalho demais lá no Goiânia. Não lembro quem estava pregando, não lembro se era o Augusto, eu não lembro quem estava pregando, não sei se era o Wilson, não lembro quem estava pregando. Eu sei que ele estava dando trabalho demais, e eu falei: eu vou lá para o lado desse cara. Eu fui lá para o lado dele, perto dele, um morenão alto, 1,90 m mais ou menos, alto, forte, estava um pouquinho alcoolizado, né? Mas ele estava dando trabalho demais. Eu cheguei perto dele, comecei a orar, ele começou a se calmar um pouquinho, calmou. Eu pus a mão no ombro dele assim, falei uma frase. Falei: Senhor, eu te louvo por essa vida. Falei assim, caiu no chão igual uma fruta madura, né? Puxando, o pessoal assustou. E aí, alguns irmãos veio, nos ajudou a orar, a gente orou, ele levantou com a mãozinha e ele virou e falou assim, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, já estava mais ou menos no final do culto, né? Olhou dentro dos meus olhos, e sempre no final, né, a gente orava pelas pessoas, abraçava, eu abracei ele, falei: eu te louvo por essa vida. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: onde que é a igreja? Eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja, onde é a igreja? E a igreja lá, era lá na Avenida Goiás, esquina com a 14 de julho. Está longe da Praça Americana, tá? Corre toda a Engenheiro Portela, atravessa, vai lá. E ele foi andando com o grupo, entendeu? Estava lá. A gente ia para a praça, trazia 15, 20, né? Ouvia com a gente. Então o que era isso? Oração. Irmãos, oração. Nós precisamos realmente, se nós voltarmos para uma vida de oração, principalmente assim, uma questão de unidade e também de quantidade de igreja orando. Eu sei que nós temos a intercessão nossa, terça-feira, que é bênção, bem? Que é bênção, mas a gente precisa um pouco mais que isso. Eu entendo que a gente precisa um pouco mais que isso, e Deus vai nos abençoar. Amém? Semana que vem nós vamos continuar por causa do horário, e a semana que vem então a gente conclui sobre essa questão de oração
E quero dizer, né, que Deus possa nos abençoar. Amém? E Deus colocou no nosso coração de nós encerrarmos a nossa campanha. Nós vamos encerrar a campanha dia 27, mas na sexta-feira, que é dia 25, né? Sexta 25, nós vamos fazer uma mini vigília aqui, 10 da noite, vamos orar um pouquinho, vamos vir para cá para a gente orar, buscar Deus, quem sabe buscar renovação espiritual, buscar batismo com o Espírito Santo. Dia 25, não é? Sexta, 10 da meia-noite, a gente vem aqui orar um pouco e vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Deus vai nos abençoar. Aleluia.